Olá, eu me chamo Luz Meire, sou personal trainer, especialista em exercício e saúde, coach de estilo de vida e gerontóloga. Atualmente, realizo um mestrado em psiconeuroimunologia clínica pela Universidade de Salamanca, Madrid, Espanha. Tenho todo o prazer e gosto de estar aqui para partilhar com vocês dicas e estratégias sobre a relação do estresse crônico e a imunidade do nosso corpo. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre essas dicas e estratégias, eu gostava de vos explicar um pouquinho o que é essa área, a psiconeuroimunologia clínica. Então, é uma área da ciência da medicina, da ciência médica integrativa, melhor dizendo, e que tem como objetivo estudar o comportamento humano e a sua relação com o sistema nervoso, endócrino e imunológico, e todas as consequências dessas relações e inter-relações no nosso corpo. Então, antes de eu falar sobre também o estresse crônico e a nossa imunidade, é importante estar presente as condutas básicas que o nosso sistema imunológico assume quando se trata do assunto de defender o nosso organismo. Então, existem 3 condutas básicas. A primeira conduta é o sistema de barreiras corporal. Esse sistema é constituído pelas mucosas, tá bem? Está presente na nossa pele, na mucosa das vias respiratórias, no intestino, e um dos principais objetivos é produzir muco para impedir que possíveis invasores entrem para dentro do nosso corpo, para dentro das nossas células. A segunda conduta é o sistema imuninato, como o próprio nome já diz, nasce conosco e é resposta imediata e agressiva à presença de um invasor no nosso organismo. E o terceiro sistema, e a terceira conduta, é o sistema imune adaptativo ou adquirido, que, como o próprio nome também já diz, não nasce conosco, é desenvolvido, é adquirido nos primeiros anos de vida, e um dos principais objetivos é na produção de células de anticorpos para o nosso organismo. O estresse crônico é considerado o assassino silencioso na nossa sociedade atual. Mas não foi sempre assim. O estresse é uma resposta fisiológica natural do nosso organismo frente a um desafio. Os nossos ancestrais, quando tinham que fugir de uma ameaça, como por exemplo de um leão, estimulavam o nosso organismo, o nosso corpo, acabava por estimular através do estresse agudo, não é? Algumas respostas que faziam que nós fugíssemos ou lutássemos contra essa possível ameaça, tá bem? Essas respostas que acontecem no nosso organismo são respostas fisiológicas naturais e normais mediante o estresse agudo. Uma delas, por exemplo, é a abertura do nosso sistema de barreira no nosso intestino. Ou seja, as nossas mucosas se abrem e tem como objetivo isso facilitar a saída de recursos como minerais, glicose e açúcares, não é? De uma forma geral, que estão presentes dentro do meu intestino para a corrente sanguínea, a fim de disponibilizar essas substâncias para um trabalho mais eficiente dos nossos músculos que estão em fuga, ok? Pronto. No estresse crônico, essa é uma resposta que acontece também. Só que, diferente do que acontece no estresse agudo, que quando eu estou livre da ameaça,
quando eu conseguia entrar para dentro da caverna e salvar a minha pele, ou subir para cima de uma árvore. Essas barreiras se encerram e esse processo fica concluído, e isso não traz dano nenhum para a nossa saúde. No estresse crônico é diferente. Como não há um encerramento desse estímulo, ou seja, o estímulo, o estresse crônico é constante, eu estou correndo do leão todos os dias e em alguns momentos quase que o dia inteiro. A liberação de substâncias do meu intestino para a corrente sanguínea também é algo que se torna crônico. Associando esse fato ao fato do conteúdo do nosso intestino também não ser igual ao conteúdo do intestino dos nossos ancestrais, ou seja, a nossa alimentação é uma alimentação diferente, é uma alimentação rica em tóxicos, pesticidas, corantes, conservantes, alumínio, vários outros exemplos, poderia aqui passar muito tempo citando. Eu acabo por disponibilizar todos esses nutrientes de baixíssima qualidade para a minha circulação sanguínea, criando um estado hostil, vulnerável, dispendioso e extremamente destrutivo e negativo para o meu sistema imunológico, que é o estado aumentado da nossa inflamação generalizada. Paralelo a essa resposta que acontece mediante o estresse crônico e a abertura das minhas barreiras, a liberação do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, com frequência no nosso organismo, é algo também que deve ser regularizado. Porque o hormônio cortisol, dentre várias outras funções, é imunodepressor. E se eu tenho o hormônio cortisol na minha corrente sanguínea de modo regular, eu com certeza terei o meu sistema imunológico imunodeprimido com regularidade também. Então, utilizar ferramentas que me ajudem a minimizar a liberação do hormônio cortisol na corrente sanguínea, a regularizar e a modular o processo, não é, hormonal do cortisol é crucial para a nossa saúde e para o aumento da nossa imunidade. Algumas estratégias, conhecidas como estratégias horméticas, não é? E o que é estratégia hormética? Vem do nome, vem da palavra hormese, e a palavra hormese significa proporcionar um estresse curto e temporário ao organismo para que o mesmo nos proporcione proteção, ou seja, pequenos estresses para o nosso corpo, agudos, temporários e transitórios, nos ajudam a regular e a modular a liberação do cortisol no nosso organismo. Então, as estratégias horméticas são, por exemplo, o exercício de alta intensidade e curta duração, que promove esse estresse curto e transitório ao meu corpo, e me ajuda a regular e a modular o cortisol. Os banhos frios também. E para quem quer se aprofundar mais neste assunto, podem pesquisar sobre o Wim Hof, que é considerado o homem do gelo, que é uma pessoa que estuda imenso sobre o efeito do frio e dos banhos frios e da exposição ao frio para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Já existem imensas pesquisas relacionadas a este assunto. A hipóxia e a hiperóxia, não é? Que é
o aumento das nossas respirações e a apneia, ambos têm efeitos muito positivos e são considerados como estratégias horméticas para modular o meu hormônio, a liberação do hormônio cortisol na corrente sanguínea, minimizando assim a sua ação imunodepressora sobre o sistema, sobre o nosso sistema de defesa. Uma outra estratégia que é crucial para minimizar a imunodepressão nos nossos corpos é alterar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são a fonte das emoções negativas, das emoções menos saudáveis. E hoje em dia nós sabemos que existem um grupo de genes no nosso corpo que atuam diretamente nas células do nosso sistema imunológico, que se chamam linfócitos. Esse grupo de genes, eles têm o objetivo de diminuir a eficiência dessas células mediante as emoções negativas. Então, o estar só, isolado, se sentir sozinho, triste, o medo, a incerteza do amanhã, o pânico, a ansiedade, são todas emoções que ativam esse grupo de genes, não é? Diminuindo a ação dos meus linfócitos. O nome desse processo é resposta transcricional conservada à adversidade. E essa situação, esse fator, esse processo, ele também produz determinadas moléculas que aumentam a inflamação no nosso corpo e que podem promover o aparecimento de células cancerígenas e diminuem, por exemplo, ou aceleram o processo de envelhecimento precoce também do nosso organismo. Então, e as estratégias para atuar mediante os pensamentos negativos, existem várias estratégias de mente-corpos, mas a mais fácil, a mais simples e acessível e com custo zero é a meditação. Já existem também diversas pesquisas e estudos que mostram o efeito da meditação sobre a nossa saúde, sobre o nosso cérebro e, consequentemente, sobre a ação e reforço do nosso sistema imunológico. Ou seja, regular, gerir o estresse crônico melhora a resposta transcricional conservada à adversidade. Isso quer dizer, então, que realizar essas estratégias de uma forma geral, o exercício intenso e de curta duração, a exposição ao frio através de banhos frios, a hipóxia, a hiperóxia, o jejum intermitente que eu não falei, mas também é uma ótima estratégia de fortalecimento do sistema imunológico, as meditações, todas essas são estratégias e dicas que a gente pode aplicar no nosso cotidiano para ajudar a minimizar os efeitos e a ação do hormônio cortisol e os efeitos também por via genética, como nós acabamos de falar sobre os genes específicos que minimizam a ação e tornam nossos linfócitos menos eficientes em defesa do nosso organismo. Eu acredito mesmo, através de tudo que estudei até hoje e através do que estudo atualmente, que o nosso corpo é constituído por várias áreas: física, mental, emocional e espiritual. E que todas essas áreas estão interligadas e que são interdependentes em suas funções. E que, enquanto profissionais da área de saúde, é crucial o nosso olhar mais alargado
para uma abordagem mais integral com relação aos indivíduos, ao ser humano e à saúde dos mesmos. Eu agradeço a tua disponibilidade de tempo em me ouvir. Vou deixar aqui os meus contatos, tá bem? Logo abaixo desse vídeo. E se quiserem mais informações, se quiserem ter acesso a mais artigos e conhecimentos na área da psiconeuroimunologia clínica, na área da relação entre o estresse e a nossa imunidade, entre em contato, que eu terei todo o prazer em vos ajudar. Um beijinho e até a próxima.